Hoje não tem sessão da CPI, é segunda-feira, amanhã, terça-feira, sim, a partir das 9 horas da manhã, depoimento do deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Mas hoje, segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fala sobre o combate ao novo coronavírus em audiência pública que está sendo realizada agora no Congresso Nacional e nós vamos acompanhar um trechinho. Acima de 18 anos. E pelo ritmo que nossa campanha vem adquirindo nas últimas semanas, no último mês, já é possível antever que toda a população brasileira acima de 18 anos, ela pode ser imunizada com uma dose da vacina até o mês de setembro. E pelas 600 milhões de doses que já dispomos, é possível antever também que tenhamos a população brasileira acima de 18 anos vacinada até o final do ano de 2021. O que nós consideramos, dentro das condições de carência de vacinas no mundo, é uma meta bastante razoável e que faz jus à força e à tradição do nosso Programa Nacional de Imunização. Ainda precisamos de evidências científicas em relação ao uso das vacinas, não em relação à sua eficácia, mas em relação à sua efetividade. Nesse sentido, o Ministério da Saúde tem trabalhado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e com universidades internacionais e nacionais para estudar melhor o contexto da efetividade das vacinas. Exemplo eloquente é o estudo realizado em parceria com a Unesp na cidade de Botucatu, em que já imunizamos com a primeira dose a população daquela cidade do interior de São Paulo. E para os senhores certificarem a importância e a qualidade do nosso programa de imunização, em 10 horas nós conseguimos imunizar mais de 60 mil habitantes da cidade de Botucatu. Isso é um tipo de estudo chamado estudo com grupo controle. Nós vamos comparar a população de Botucatu vacinada com AstraZeneca com a população do PNI e assim não só estudar a efetividade da vacina AstraZeneca, mas também possíveis variantes da Covid-19. Também já traçamos um panorama para o ano de 2021. Nesse sentido, além da nossa Fiocruz, que já terá a capacidade plena para a produção da vacina com IFA nacional. Nós estamos em negociações com farmacêuticas como a Pfizer e como a Moderna para usar esses agentes imunizantes no ano de 2022, se for o caso, e é possível que seja, de fazer um reforço. Claro que ainda não temos todas as respostas, todas as evidências científicas a esse respeito, se será necessário fazer uma nova vacinação como fazemos hoje, com 2 doses, se apenas precisaremos de um reforço, se o reforço é com o mesmo agente imunizante, se é com outro agente imunizante, que nós chamamos de intercambialidade. Nós precisamos também avançar com pesquisas, com outras vacinas. Aqui no Brasil, como é do conhecimento dos senhores, já tem projetos para desenvolvimento de vacinas totalmente nacional. Eu cito que há um projeto na Universidade de São Paulo, liderado pelo professor Jorge Calil, há um outro grupo na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, na Universidade Federal de Minas Gerais, além de um projeto que já está avançado do Instituto Butantan, com a vacina chamada de Butanvac. Todas essas vacinas, elas são alvo do nosso interesse. O Senado Federal, por iniciativa do excelentíssimo senhor senador Wellington Fagundes, apresentou uma proposta legislativa para que vacinas
humanas pudessem ser produzidas em parques de vacinação animal. Nesse sentido, eu estive com o senador Wellington Fagundes visitando uma dessas plantas no interior de São Paulo e eu fiquei muito impressionado com a estrutura que existe nesses laboratórios de vacinação animal, que garantem a qualidade sanitária do nosso rebanho e que podem muito bem ser utilizados para a produção de vacinas em humanos, para que o Brasil possa cumprir o seu destino de um líder global, oferecendo vacinas para a América Latina e para o mundo. Nós sabemos que numa situação de pandemia é importante que os países que fazem fronteira conosco também tenham uma segurança sanitária, até porque nós temos fronteiras secas com esses países e as pessoas transitam com certa facilidade e é possível nesse trânsito algum indivíduo com algum tipo de variante entrar no nosso país e essas variantes elas apresentarem uma propagação comunitária que podem, assim, conturbar o nosso cenário epidemiológico. Então, em relação à nossa campanha de vacinação, nós estamos muito seguros que ela vai caminhar com muita celeridade, tanto é que os próprios estados, entre si, entre aspas, eles já travam uma certa disputa, né, no bom sentido, para verificar quem está vacinando mais, né? Então, nós observamos com satisfação que a campanha vem evoluindo. Na quinta-feira, nós superamos mais de 2 milhões de doses aplicadas e no mês de junho nós já temos quase que uma média de mais de 900 mil indivíduos imunizados por dia, né? Essa campanha de vacinação ela tem sido importante para reduzir o óbito em indivíduos que já foram vacinados. Isso já é possível se verificar. Aqueles indivíduos de faixa etária mais elevadas, eles já apresentam uma mortalidade menor, o que é a certeza de que, juntamente com outras ações, nós haveremos de pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença. Alguns subgrupos de atenção mereceram especial ênfase do Programa Nacional de Imunização. Aqui eu me atenho particularmente ao caso das gestantes. O Brasil, no pico dessa chamada segunda onda, estava com um número elevado de óbitos em gestantes e, por isso, o Programa Nacional de Imunização, com sua Câmara Técnica Especializada, resolveu incluir essas gestantes dentro do Programa Nacional de Imunização e hoje essas gestantes com comorbidades, elas estão sendo imunizadas com a vacina da indústria Pfizer e com a vacina da Coronavac. Os estados e municípios têm dado preferência ao emprego da vacina Pfizer, que após modificações regulatórias teve o seu uso flexibilizado, aquele problema da cadeia de frio foi parcialmente resolvido e a vacina Pfizer ela pode ser aplicada dentro de um ambiente que permite o seu uso mais capilarizado por todo o Brasil. Em relação ao enfrentamento à pandemia da Covid-19, no âmbito da assistência hospitalar especializada, há um esforço muito grande para habilitar leitos hospitalares, e isso no ano de 2021 aconteceu de maneira muito intensa, de tal maneira que nós já repassamos uma quantia de recursos. Nós vamos seguir acompanhando o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nessa audiência pública, na sessão que faz o acompanhamento do combate à Covid no Senado Federal. Vimos aí o início do que diz o ministro Marcelo Queiroga e do que ele dirá ao longo desta manhã aos senadores. Ele reafirmou a promessa que já havia sido feita anteriormente de aplicar a primeira dose nos adultos brasileiros acima de 18 anos, todos eles até setembro, e de concluir a imunização com 2 doses
todos os brasileiros adultos até o mês de dezembro. Lembro que agora há pouquinho, aqui no Novo Dia, nós ouvimos o secretário de Saúde do Estado do Maranhão, que é o presidente do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ou seja, ele fala por todas as secretarias de saúde estaduais, acha que essa é uma meta factível, porém ousada. Embora a perspectiva é que daqui em diante, do mês de julho para frente, o processo de vacinação efetivamente ganhe celeridade na medida em que sobram mais vacinas para os países de renda média e renda pobre, porque os europeus e os norte-americanos especialmente, que detinham quase que 75% de todas as vacinas colocadas à disposição do mundo, já estão com as suas campanhas de imunização bastante avançadas. Então, setembro, primeira dose, até dezembro, todos os adultos brasileiros vacinados e imunizados, segundo o ministro da Saúde. Esse é o prazo com o qual o governo federal trabalha, além de já projetar a necessidade de uma nova campanha de vacinação no ano que vem. Em São Paulo, por exemplo, isso é dado como certo. O secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, acredita que nós teremos de nos vacinarmos uma vez por ano, por algum tempo, não se sabe exatamente por quanto tempo, mas por algum tempo. Ele lembra, por exemplo, o surto de H1N1 lá em 2009 e até hoje o imunizante da H1N1 está incluído na vacina contra a gripe que nós tomamos todos os anos. É possível que isso aconteça, por isso é que estados e a União já estão se preparando também para garantir vacinas pelos próximos 2 ou 3 anos. O ministro da Saúde citou relações que já estão sendo estabelecidas para 22, 23 com a Moderna, com a Pfizer, são farmacêuticas norte-americanas, além de ter a expectativa de já no ano que vem ter alguma vacina 100% nacional pronta para uso. O Instituto Butantan está em fase final de elaboração da Butanvac, que será uma vacina 100% nacional. Ela não precisa de IFA, ela é produzida a partir do ovo, tem o mesmo método de produção da vacina contra a gripe, que é o Butantan quem faz. Toda a vacina aplicada no Brasil contra a gripe sai do Instituto Butantan, então é possível que nós tenhamos a Butanvac, se tudo andar bem com os testes, no segundo semestre deste ano aqui, garantida para o ano que vem também, além de outros estudos para outras vacinas que estão sendo feitas na USP de Ribeirão Preto, por exemplo. Além disso, a Fiocruz terá autonomia para a produção do IFA, ou seja, não precisará mais importar IFA da China e terá autonomia para produzir a vacina da AstraZeneca, porque houve no contrato a previsão de transferência de tecnologia. Então, nós teremos a matéria-prima e saberemos como fazer por aqui a vacina da AstraZeneca para garantir a vacinação dos brasileiros pelos próximos anos contra o novo coronavírus. Nós vamos continuar acompanhando essa participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em audiência pública no Senado e, assim que houver algo importante, nós voltaremos para Brasília.